Língua Bit, uma porta aberta ao mundo. Bem-vindos ao nosso vídeo do nível B2, formas especiais do pronome oblíquo. Nosso objetivo é conhecer essas formas especiais dos pronomes oblíquos e aprender a usá-las, né, na cotidianidade da linguagem. Vamos ver o que são essas formas especiais. Mas primeiro, lembremos que o pronome oblíquo é aquele que exerce a função de objeto, direto ou indireto, dentro da oração, da frase. E temos aí a tabela para lembrar, para que recordemos, para lembrar, pronomes oblíquos, do caso oblíquos, se chamam átonos ou tônicos, átono mi, ti, o ali, nós, vós, os, as, lis, e tônicos, mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, nós, conosco, vós, convosco, elas, elas. Já conhecemos, da aula passada, do vídeo passado, tá? Muito bem, vamos ver que o pronome oblíquo pode apresentar 3 posições dentro de uma oração. Elas são próclise, ênclise e mesóclise. Vamos ver o que é isso, gente. Isso não é complicado. Vamos ver. Então, primeira posição, próclise. Próclise é quando o pronome oblíquo está ubicado, colocado antes do verbo. Por exemplo, o carro o comprei ontem. Neste caso, o pronome oblíquo átono u está localizado, está situado, está colocado antes do verbo, antes de comprar. Então, sempre que acontecer esse caso, falamos que a posição ou a colocação do pronome é uma colocação que está em próclise. Muito bem, mas também existe uma colocação que é mesóclise, uma posição que é mesóclise. E é quando o pronome está localizado, está colocado, está posicionado no meio de um verbo no futuro. Por exemplo, o verbo falar no futuro do presente seria falarei. Mas o pronome oblíquo no meio, falar-lhe-ei, aí está o pronome oblíquo em mesóclise. Então, falar-lhe-ei a teu respeito, le hablaré a tu respeito. Essa aí então é a mesóclise. Vamos lá, e está por último a ênclise. Ênclise é quando está colocada depois do verbo. Atenção, comprou-lhe uma casa nova. Le comprou uma casa nova. Então, neste caso, observem que o pronome oblíquo le está colocado depois do verbo. Então, está colocado na posição de ênclise. Ênclise. Atenção, sempre que estiver em ênclise, o pronome oblíquo deve estar precedido ou antecedido por hífen. Ou seja, verbo, hífen, pronome oblíquo. Verbo, hífen, pronome oblíquo. Tudo bem? Muito bom. Agora já sabemos, pelo menos de maneira geral, né, que existem 3 posições para o pronome oblíquo: próclise, mesóclise e ênclise. Vamos atentar no ênclise, porque estas formas especiais dos pronomes oblíquos sempre acontecem no ênclise. Tudo bem? Atenção então. Quando o pronome oblíquo estiver depois do verbo ênclise, as formas do pronome variam de acordo com o verbo que acompanham. E são 3 regras. Primeira regra: verbos terminados em R, S ou Z. O que acontece com esses verbos terminados em R, S ou Z? Acontecem 3 coisas. Primeiro, o verbo perde o R, o S ou o Z. Tá? Segunda coisa que acontece: acrescenta-se ele antes do pronome. Ele antes do pronome. E terceira coisa que acontece é que acentua-se a vogal do verbo
a vogal final do verbo. Se for A, se acentua com acento agudo. Se for E, se acentua com acento circunflexo. E se for I, se acentua com acento agudo. Se for O, ou se for U, não se acentuam. Vamos lá então. Vou a comprar-la amanhã. Então, nós teríamos o verbo normalmente, vou comprar amanhã. Tudo bem? Lembre que temos o hífen aí, porque como é ênclise, sempre a ênclise entre o verbo e o pronome está o hífen, tá? Então, vou comprar amanhã. Mas essa frase está errada. Não é assim, não. A primeira coisa que acontece é que essa R tem que desaparecer. Tiramos a R. A segunda coisa que acontece é que antes do pronome, neste caso a, escrevemos ou acrescentamos a letra L. Lá. E a terceira coisa que acontece é que, como termina em A, essa A se acentua com acento agudo. E aí sim fica a oração correta. Vou comprá-la amanhã. La voy a comprar mañana. Muito bem, vamos para outro exemplo. A frase em espanhol, voy a venderlo mañana. Já não a comprar, sino a venderlo, algo masculino, ¿cierto? Voy a vender el carro, cualquier cosa. Voy a venderlo mañana. Entonces, en portugués sería, vou vender-o amanhã, tá? Vou vender-o amanhã. Mas essa frase em português está errada. Por quê? Porque, primeiro que tudo, essa R tem que desaparecer. Segundo, acrescentamos L antes do pronome. Então, ficaria o pronome lo. E terceiro, como termina em E, se acentua com acento circunflexo. E aí sim fica a frase correta. Vou vendê-lo amanhã. Lo voy a vender mañana. Ou voy a venderlo mañana. Muito bem, primeira regra, ou primeira forma especial. Vamos para a segunda forma especial. E é aquela onde os verbos terminados em ditongo nasal, que são an, em, ão e on, todos são nasais, né? An, em, ão e on. O que acontece com eles? Acrescenta-se a N antes da forma do pronome. Acrescenta-se a N antes da forma do pronome. Atenção então para o exemplo. Se temos a frase em espanhol, ellos lo compraron ayer, atenção, seria em português, eles compraram o ontem. Ellos lo compraron ayer. Mas diz que se termina em an, em, ão ou oin, o que acontece? Antes do pronome botamos uma N, nu. Aí sim fica a oração correta. Eles compraram no ontem. Tá bom? Muito fácil, né? Muito fácil. Eles compraram no ontem. Ellos lo compraron ayer. Muito bom. Terceira forma especial. Quando a função do pronome seja de objeto indireto, o pronome oblíquo será li ou lis. Atenção. Objeto indireto. Já sabemos o que é um objeto indireto ou um objeto indireto. Já sabemos como ubicá-lo, já sabemos como distingui-lo, né? Então, já que sabemos, esta regra fica muito simples, muito fácil. Vejamos com um exemplo. Seria, eu entreguei o convite de casamento para ele. Atenção, eu entreguei a invitação para o matrimônio a ele. Essa frase não está obliquada, certo? Essa frase está escrita sem pronombres oblíquos. Eu entreguei o convite de casamento para ele. ¿Por que la dejamos assim? Porque vamos a identificar se o objeto é direto ou indireto. Observemos então. Eu, sujeito, né? Ele é um objeto. Esse objeto está precedido de preposição. Então é um objeto que? Um objeto indireto. Tudo bem? Então, se formos a passar essa frase para uma frase usando o pronome oblíquo, ficaria assim. Eu entreguei-lhe o convite de casamento. Eu lhe entreguei a invitação para o matrimônio ou del matrimônio.
Atenção então, primeira frase não tem pronome oblíquo, segunda frase já está obliquada. A primeira frase é sem pronombres oblíquos, a segunda frase já é utilizando o pronome oblíquo. É a mesma frase, só que estamos utilizando a obliquação. Eu entreguei-lhe o convite de casamento. Muito bem, essas são as formas especiais dos pronomes oblíquos. Você entendeu? Deu para entender? Tomara que sim, eu sei que sim. Gente, não é nada complicado, é muito fácil. Se já conhecemos os conceitos prévios anteriores, como o que é um objeto direto, um objeto indireto, o que é um pronome, o que é uma preposição, todas essas coisas que já temos estudado daqui para trás, então fica estes temas que algumas pessoas falam que são muito complexos. Não é nada complexo, é muito simples. Só que temos que ter muitas boas bases, né? Tudo bem, gente? Se você já sabe quais são as formas especiais dos pronomes oblíquos, atingimos o objetivo deste vídeo, né? Não perca o próximo vídeo para continuar aprendendo muito e muito mais. Gente, obrigado, um abração para vocês. Língua Bit, uma porta aberta ao mundo.